Niels Bohr. Niels Bohr foi o físico que nos trouxe toda a realidade dessa física ainda tão complexa, mas que precisa ser muito bem estudada e entendida, porque só através dela é que a gente consegue encontrar este caminho, este elo perdido, que tem sido um motivo de tanta dificuldade para se entender o verdadeiro sentido da vida. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, o que é a vida, porque passamos muitas vezes por tantas provas, muitas vezes pelo sofrimento, a dor, tudo isso como uma matéria a ser estudada na vida ou durante a vida de cada um de nós. Entender que a vida não é um projeto pronto, que nós falamos tanto em destino, e esse destino ele não existe. O mundo é uma possibilidade. Essa possibilidade, ela, com certeza, ela vai nos dar a oportunidade de fazer as nossas escolhas. O livre-arbítrio nos dá sempre essa grande oportunidade de escolhermos aquilo que nós queremos para nós. Consequentemente, as nossas escolhas têm sido os grandes problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Porque vivemos numa sociedade onde os conflitos são eternos e naturais, porque essas consciências são individualidades que pensam por si. E o projeto da vida é exatamente a convivência para o aprendizado. E os conflitos, eles são matérias que nós precisamos para estruturarmos os nossos pensamentos. Por isso que Jesus foi esse grande mestre a nos mostrar que todos nós precisamos passar por todas essas experiências para alcançarmos a graduação nessa escola bendita que é a Terra. E partimos para outras escolas, outras universidades, à medida que formos alcançando esse conhecimento. Por isso que a vida ela é tão fácil e ao mesmo tempo tão complexa. As matérias estudadas serão sempre avaliadas. Tudo o que você projetar na sua vida será mediante o seu próprio esforço. Por isso que ele nos falava de forma tão veemente: comerás o suor do teu próprio rosto. E ainda existem pessoas que acham que a vida nos dá coisas gratuitas. Isso não existe. Tudo que você tem, tudo que você alcançou e tudo que você haverá de alcançar será sempre produto do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço. A vida não trabalha com gratuidade. Você veja que tudo isso, todas essas estruturas, elas estão ligadas por leis, que são leis que não permitem que nada saia do seu devido lugar, que as coisas se estabeleçam sempre buscando a harmonia. Por isso que a palavra universo já traduz a união dos inversos, dos opostos. Consequentemente, o mundo é um sistema entrópico, é um sistema de um grande potencial de energia. Esse campo ele é todo formado por energia, e essa energia ela precisa ser ordenada. E a única forma que a gente tem para ordenar essa energia é a consciência, e é atrás dela que nós estamos, porque a consciência é o próprio espírito. A gente vê o quanto ele é difícil de ser encontrado e estudado, porque nós somos seres espirituais, mas vivemos longe dessa espiritualidade, a ponto de dizermos que nós temos um espírito, quando nós somos um espírito. Nós temos um corpo, mas nós somos um espírito. E agora há pouco eu conversava com o professor Gabriel, exatamente comentando sobre isso. Nós vamos entender por que é que a gente não consegue ver o espírito.
E aí ele diz, não, porque o espírito está numa outra dimensão. Não é verdade, nós vivemos numa única dimensão. A gente não vê o espírito porque os nossos olhos não estão preparados para ver estruturas físicas que vibram uma frequência diferente da nossa, só isso. Porque quando eu olho para vocês, vocês estão como matéria vibrando numa frequência que a luz não consegue ultrapassar. Ela bate em vocês e volta para a minha retina, me dando uma ideia de um reflexo que é uma imagem. Só que o espírito, ele não tem a mesma frequência que nós temos. Por eles viverem numa frequência muito abaixo da nossa, a luz passa por eles somente. Ou seja, a diferença de um de nós para um espírito que está aqui sentado é isso. E como é que eu vejo o espírito? Porque nós vemos com o olho humano. O espírito nós temos que ver com o olho psíquico, que é o terceiro olho, que ele chama de olho vidente. Então ele consegue captar. Mas como é e por quê? Basta que você tenha a faculdade da vidência, que pode ser natural e pode ser trabalhada. Você pode treinar. Então a mediunidade, a vidência, né? Tudo isso é matéria que todos nós possuímos. Uns têm mais, ou seja, é mais ostensivo para uns do que para outros. E aí a gente começa a entender que a morte não é o que a gente pensa que seja. Então, por que eu chorar por algo que continua existindo dentro de mim? Porque as pessoas que morrem, principalmente as pessoas que amamos, elas não deixam de existir. Mas por que é que eu sinto uma falta tão grande? Porque na realidade eu não estou chorando pela pessoa que morreu, eu estou chorando pelo vazio que ela deixou dentro de mim. É uma falta egoísta que nós temos, porque a gente ainda não sabe conviver, a gente ainda não sabe amar, se não for com o apego, com o sentimento de posse. Isso tem sido a grande dificuldade para essa nossa libertação. E esse curso é exatamente para isso, para a gente começar a entender o quanto esse mundo é vazio, que a matéria que nós tanto valorizamos não passa de uma grande ilusão. Por quê? Porque a partícula fundamental que estrutura todo o universo conhecido, ela é vazia. Quando, em 1910, um físico chamado Thomson, ele foi quem primeiro, depois do conceito da física, aliás, do átomo da antiga Grécia, que era a menor partícula e que era indivisível, por isso o nome átomo, os estudos foram avançando. Uma ala puxava por um caminho, outra puxava pela outra. Uma coisa muito interessante que foi vista por Thomson é que esses átomos que eram considerados como pequenas esferas, pequenas bolinhas, como é que eles se juntavam para se manterem agregados um ao outro, estruturando toda a matéria? Foi quando ele pensou na energia que esses átomos poderiam possuir. Daí foi quando ele elaborou um modelo que ele chamou modelo atômico ou sistema de pudim de passas, onde ele dizia que o átomo era uma partícula carregada. Ele era carregado de partículas, e essas partículas elas seriam positivas, e para que ele fosse um sistema em equilíbrio, ele teria que ter uma quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas. Então, por isso que o átomo seria uma esfera incrustada de cargas positivas, e que para cada carga positiva ele teria uma correspondente negativa. E assim ele seria um sistema em equilíbrio. E para que esse átomo ele estivesse, ou ele se ligasse ao outro,
para formar um par de átomos ou uma molécula, seria necessário que houvesse, por exemplo, a polarização. Essa carga positiva, ela tendia para esse extremo e se ligaria à carga negativa desse outro, e aí eles iam se fundindo. Porque vocês sabem que cargas opostas se atraem, cargas iguais, elas se afastam, se repelem. Esse até então foi o modelo mostrado para o átomo. Mas vocês viram na experiência de Rutherford, que foi o desbravador desse novo modelo, ele observou que lançando partículas radioativas, quando já entra a radiação, a radioatividade, sobre uma partícula, aliás, sobre uma pequena lâmina e fina de ouro, ele viu que aquelas partículas apresentavam várias características. Por serem partículas positivas e pesadas, formadas por 2 prótons, né, e 2 nêutrons, as partículas alfa, que nós vimos em radioatividade, elas passavam em grande quantidade por aquela lâmina, sem haver nenhuma interrupção. Ou seja, elas seguiam livremente. Algumas poucas ele observou pelo anteparo que elas eram desviadas. Se essas partículas que eram positivas, elas sofriam desvio, era porque elas encontravam um campo também positivo. E aí elas se desviavam. E numa outra condição, em número bem menor, ele observou que pouquíssimas batiam e voltavam. Então o átomo não era mais aquilo que haviam dito, ou seja, o átomo ele era divisível, o átomo tinha regiões específicas, e aí foi quando ele estruturou esse modelo atômico baseado no hidrogênio, ou seja, ele foi quem fez a experiência, mas foi seu aluno Niels Bohr, que fez o que elaborou esse modelo, que depois passou a ser chamado de modelo do sistema solar, porque ele é muito parecido com o nosso sistema, fazendo uma referência ao núcleo como sendo o Sol, e os elétrons girando em torno desse núcleo seriam como se fossem os planetas que formam a nossa galáxia, aliás, o nosso sistema solar. Então, ele associou o próton como sendo a carga positiva, né? Essa carga que vai compor o núcleo do átomo. Nesse núcleo, logo depois foi encontrada a partícula que é chamada de nêutron, e o elétron, que é quem gira em torno deste núcleo. Então, o elétron ele gira indefinidamente em torno do núcleo do átomo, quando esse átomo terá uma quantidade de cargas positivas, como foi visto no modelo de Thomson, equivalente a cargas positivas para que ele continue sendo um sistema em equilíbrio de carga. O nêutron, ele foi encontrado posteriormente, porque como o núcleo é um sistema carregado de cargas positivas, então esse núcleo, se ele tivesse só cargas positivas, essas cargas tenderiam a se repelir. Por isso que, mesmo com a presença do nêutron, os núcleos são bastante instáveis. E quanto maior for a quantidade de cargas positivas no núcleo, maior é a instabilidade daquele átomo, chegando à experiência que nós vimos com o átomo de urânio, de número atômico 92, ou seja, no pequeno núcleo, 92 partículas positivas, e esse núcleo, por ser bastante carregado, ele se torna um núcleo instável, e ele começa a irradiar e jogar fora essas partículas, que foi quando se descobriu a radioatividade, ou seja, a emissão de partículas do núcleo, ou que se manifestam a partir deste núcleo. Então, o elétron girando em torno deste núcleo, né? E o que eles observaram, que foi muito interessante também, é que esse elétron, ele sequencialmente fazendo esse movimento, como toda partícula que gira, ou toda partícula em movimento, tende a perder energia. Por exemplo, se você começa a correr, chega um momento em que você tem que parar. Por quê? Porque você, à medida que você vai se locomovendo, você vai consumindo energia. Essa energia, ela vai se potencializando, a tendência é você ir diminuindo a velocidade até que você para. Mesma coisa no automóvel.
À medida que o combustível vai sendo utilizado, a tendência dele é ir diminuindo até que ele pare. Por que é que esse elétron que girava em torno desse núcleo, ele não caía no núcleo? Porque sendo ele negativo, facilmente ele seria atraído pelo núcleo. E por que que ele girava e mantinha-se sempre de forma equilibrada em torno desse núcleo? Porque o elétron não irradiava. Ou seja, a energia desse sistema aqui era toda mantida por esse nível de energia. Ou seja, o elétron se movimenta sem perder energia. Consequentemente, isso foi motivo de uma preocupação muito grande. Vocês vejam aqui como seria o elétron de forma conhecida na física clássica, e ele tenderia a cair no núcleo, mas o que não ocorre. Então, começou a se verificar que o átomo ele era constituído por níveis de energia. As pessoas confundem níveis de energia com órbitas. Nós vamos ver que há uma diferença muito grande. Então, o átomo ele é constituído, o átomo que tem a maior quantidade de elétrons, ele é constituído por 7 níveis de energia. Cada nível desse possui uma quantidade específica de elétrons. Cada nível desse só pode comportar uma quantidade determinada de elétrons. Mais ele não pode. Ele pode comportar menos, pode, mas ele não pode comportar mais. E aí vem o que nós estamos tanto buscando, o que nós estamos tanto procurando. É que o elétron, ele gira, como eu disse a vocês, de forma indefinida. Ele não para de fazer o seu movimento e ele não perde energia. Mas aí, Niels Bohr lançou os seus postulados. E dentre eles, ele dizia que um elétron ele pode saltar de um nível mais interno para um nível mais externo se ele recebesse um pacote, uma quantidade definida de energia. Então isso aqui só pode ocorrer se ele receber uma quantidade definida de energia. Ele não pode receber nem mais nem menos, tem que ser aquela quantidade definida. Ora, quando você tem aqui um núcleo, aqui você tem um elétron, aqui você tem um nível, aqui você tem outro. Esse elétron ele está girando aqui. Então ele está girando. Quando ele recebe um quanto de energia, ou um fóton, uma quantidade específica de energia, ele não caminha daqui para cá. Ele simplesmente deixa de estar ali e reaparece aqui. Essa foi a maior dificuldade para se entender a física quântica, porque até então a física clássica nos fala de movimento, né? Um móvel se desloca de Caruaru para Recife, daqui a 20 minutos, onde é que esse móvel vai estar? E a gente calcula a distância, o tempo, a velocidade e consegue localizar. Na física quântica a coisa começa a complicar nesse sentido. Não existe nada nesse espaço aqui. Ele não consegue ver nada, é como se isso aqui não existisse. Como se existisse apenas esses dois níveis. Então o elétron, ele recebe aquela quantidade de energia, aquele pacote de energia e simplesmente ele sai daqui e já aparece ali. Seria como se eu recebesse um quanto de energia e vocês olhando para mim não me vissem mais aqui, nem me visse se deslocando para aqui. Simplesmente eu me apagava aqui e me acendia ali, como se fosse uma coisa mágica. E isso está muito ligado a essa nossa realidade espiritual. Se a gente olhar direitinho, a visão da espiritualidade bate exatamente com essa realidade. Eu não estou querendo aqui dizer que a física quântica foi criada para a gente explicar a espiritualidade, não. A ciência espírita não é a mesma ciência
convencional da física e das outras designações. Mas a gente se utiliza muito bem desse pensamento quântico para entender a realidade espiritual. Então, quando ele mostra-nos essa experiência, você vê aqui que isso está muito bem mostrado da forma como ele indica aqui. E o que é interessante é exatamente que quando esse elétron, ele estando nesse segundo nível de energia, ele está aqui girando e ele quer voltar. Ele diz: eu quero voltar para o meu lugar de origem. Ele pode voltar? Pode. E pode simplesmente dizer assim: eu vou voltar e está tudo bem? Não. Ele, para voltar, ele tem que devolver o que ele ganhou. Vejam que coisa interessante. Eu tenho que devolver o que eu ganhei. Por isso, gente, é que a gente que lida com a experiência mediúnica, a gente comenta tanto a dificuldade que o espírito muitas vezes tem para vir fazer qualquer comunicação, ou surgir nesse nosso mundo, porque ele, para vir, é preciso que ele passe por toda essa etapa. Ele tem que diminuir a frequência dele a tal ponto que ele possa se colocar aqui e se manter. Diminuir ou aumentar? Né? Não, ele vai diminuir a frequência para aumentar a amplitude, né? Então, porque se ele aumenta a frequência, ele intensifica a massa. Diminuindo a frequência, essa massa começa a se... Eu vou dar um exemplo aqui, dentro dessa realidade, bem fácil. O estado físico da matéria. Você tem aqui, vamos supor, você tem aqui, vamos colocar aqui, você tem aqui o gelo, né? Você tem aqui o gelo. Você tem aqui isso é da época que eu dava aula. Hoje eu não tenho mais. Era quando eu era professor. Então você tem aqui os 3 estados físicos da matéria. A matéria que nós conhecemos: a água no seu estado sólido, a água no seu estado líquido, a água no seu estado gasoso. Qual é a forma mais palpável e mais evidente, mais visualizada por nós? A água no estado sólido, porque ela possui forma, ela possui volume definido. Então a água, preste atenção aqui, gente, ela está numa frequência assim, certo? A sua massa, ela está tão adensada que a frequência está intensa. Essa frequência é o que determina a condição da matéria. Mas quando eu aqueço a molécula, o cubo de gelo, essas moléculas, começam a fazer o quê? Elas começam a diminuir a frequência e elas vão se ampliando, não é isso? Então, consequentemente, aquela estrutura definida, ela já morreu. A água, ela passa a ocupar o espaço que derem a ela. Vamos fazer uma associação aqui bem interessante. E quando eu aqueço mais ainda, ela vai fazer isso aqui. O que acontece? Eu já não vejo mais a água. Aquele cubo que eu colocava na mão, colocava em qualquer lugar de forma definida, agora nada mais é do que um vapor. Eu sinto o vapor, não sinto da chaleira, não sinto, porque eu sinto o calor dele, ele recebeu o calor. Eu sei que a água está fervendo e o vapor está saindo por aqui. Eu posso pegar nesse vapor, eu posso colocar ele dentro de um copo? Não posso. E eu pergunto agora a vocês, deixou de ser água? Não, continua sendo água do mesmo jeito, H2O, a mesma molécula. E o que foi que ocorreu com essa molécula, com esse corpo? Apenas ele mudou de vibração.
Consequentemente, ele diminuiu a frequência. Por isso que eu disse a vocês agora há pouco, que o problema maior aqui é exatamente esse. Nós estamos no corpo físico vibrando numa frequência X. O espírito está no corpo vibrando numa outra frequência. Ou seja, ele não está mais preso ao limite do corpo físico. Ele agora é livre. Mas eu pergunto a você, se o espírito ele está aqui, ele aqui está encarnado, então a sua consciência está vibrando nessa frequência. Vamos supor que ele aqui está, presta atenção aqui, ele aqui está dormindo, ele está dormindo, e de repente ele começou a entrar num estado de transe, ou seja, o seu espírito começou a se deslocar, que é natural. Por quê? Porque o sono serve para harmonizar o corpo físico e o espírito se libertar. Vocês sabem por que isso? Porque parece ter sido feito um acordo no mundo espiritual. Quando o espírito ele vem para aqui encarnar, ele vem ser aprisionado. Nós somos prisioneiros. Por quê? Porque nós somos livres e estamos limitados. Porque o próprio Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que é o espírito? O ser inteligente da criação. Ora, se ele é o ser, se Deus é a inteligência suprema, causa primária, origem de todas as coisas, nós somos uma manifestação de Deus. Se Deus, ele é tudo que existe em termos de criação, nós somos a criatura, nós temos uma manifestação de Deus dentro de nós. Se Deus é livre, nós também temos o dom da liberdade. É aquilo que eu disse, nós temos 100% de Deus e 0% da evolução de Deus. Mas não deixamos de ser Deus. Eu tenho a condição da deidade? Tenho porque eu sou filho de Deus. Eu sou perfeito? Sou. Eu sou perfeito porque eu fui criado por um ser perfeito. Deus jamais criaria uma coisa imperfeita. Eu estava conversando agora com o Zé e com o Germano, a gente estava falando sobre isso. O que é a maldade? O que é o demônio? É um estágio temporário de ignorância de um espírito em processo evolutivo. Então eu estou ainda sem entender o que é o bem, sem saber o que é amar, sem saber o que é caridade. Por isso que nós estamos aqui, vivendo a experiência de um com o outro e aprendendo um com o outro essas coisas que fazem parte, do pensamento divino. Ou seja, Deus não vai nos dar nada. E vem aí aquela polêmica, Dejan disse que Deus não dá porque Ele é tudo. Quem é tudo não precisa dar nada. Ele já nos deu tudo, que é a sua própria grandeza manifesta dentro de nós. Ou seja, esses átomos, eles vão estruturar apenas a matéria. Se você for reduzindo a matéria, for quebrando, você vai chegar ao átomo. Só que não é mais o átomo de Leucipo e Demócrito. Agora nós temos o átomo de Niels Bohr, a partir da experiência de Rutherford, que é uma partícula que tem uma série de divisões e subpartículas, e que essas partículas ainda precisam ser estudadas até que nós cheguemos a isso que seria o início, o provável início de tudo. Até porque hoje a ciência diz que não são mais átomos, não são mais bolinhas, são cordinhas. E essas cordinhas, elas vão definir a individualidade de cada partícula pela forma como elas vibram, como essa vibração aqui. Então, por exemplo, isso aqui, gente, isso aqui, vamos supor que seja uma malha só. Uma malha só. Isso tudo é uma realidade só. Eu pergunto a você, nesses 3 estágios aqui, é por isso, gente, que a gente precisa ver. Nesses 3 estágios aqui, alguma coisa mudou a natureza da água? Não. Alguma coisa mudou a natureza do espírito? Não.
São estágios apenas diferentes. Então, você já pensou, se a gente parasse um pouco para ver, dizer assim, fulano não morreu. Ele deixou de ser uma pedra de gelo, ele agora é um vapor d'água. A gente entendia melhor. Como eu não vejo o vapor, né? Porque a pedra de gelo, o que é que eu faço? Eu boto para esfriar o refrigerante, na minha dose de uísque, quem bebe uísque, mas o vapor eu já não tenho o domínio de pegar, de manipular. Por quê? Porque ele se manifesta. Se eu trouxer um veneno, mas um veneno extremamente perigoso, um veneno mortal, e eu disser assim, gente, esse copo aqui tem um veneno. Eu bebi o veneno, consequentemente eu vou morrer, porque eu ingeri o veneno. E vocês vão continuar aí todos sentados vendo a minha morte, porque eu bebi o veneno. Isso é natural. Mas se eu trouxer um veneno gasoso e abrir ele aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai tomar toda a sala e vai matar todo mundo. Isso vai matar, porque ele vai ter um poder de expansão indeterminado, porque o que vai limitar ele são as paredes dessa sala. Vocês estão vendo por que é que o espírito em processo evolutivo tem que estar preso ao corpo? Porque ele ainda não sabe lidar com a sua liberdade espiritual. Então é aquela história, eu não posso deixar ele muito longe porque ele vai se perder. Então você vai ficar sempre limitado. Então quando o espírito ele se aprisiona no corpo, no processo reencarnatório, a natureza diz que ele tem 1/3 desse tempo para liberdade provisória. É uma liberdadezinha como essas que estão sendo usadas. A gente sai, mas sai com uma tornozeleira, porque a gente tem que prestar conta. Então quando a gente se deita, a gente começa a entrar num processo de libertação do espírito da matéria. Mas há um determinante. Qual é? Um cordão de prata que vai ficar ligando o espírito ao corpo. Por isso que quando você está dormindo, sonhando ou em qualquer estágio, se tocar em você, você volta na hora. É como se o espírito estivesse aonde ele estivesse. Ele pode estar no final do universo. Se tocou no corpo... Exatamente o processo. Vocês estão entendendo, gente, como é? Na mesma hora ele volta. Porque ele está preso. Ele foi dado a ele um afrouxamento da prisão. É um salto quântico. Porque se você imagine, se esse espírito está numa dimensão há milhões de anos-luz. Porque vocês vejam, gente, você olha para o céu, vê uma estrela brilhando, a gente não sabe se ela já perdeu esse brilho, sabe lá há quanto tempo. Mas a distância é tão grande que a gente ainda não pode captar. Então, quando eles começaram a adentrar esse universo, eles foram mudando o sistema de distância de medida. Hoje se trabalha com ano-luz, ou seja, uma estrela emite uma luz, depois de 1 ano é que essa luz chega a estar. Você vê a distância. Mas, pois não, querida. Por que esse cordão de prata chegou a uma conclusão que se chamará cordão? Olha, pela cor, pela luminosidade dele, ele tem uma aparência com prata. Por isso que ele foi convencionado e foi chamado de cordão de prata. Mas ele é como se fosse o cordão umbilical fisiológico. Só que ele é o cordão espiritual. Depois, como é? Quintessenciado, e ele não tem uma extensão determinada. Por isso que eu estava dizendo, você pode estar numa dimensão há bilhões de anos-luz, se eu tocar em você, o seu espírito volta na hora. Porque ele não transcorre ou não descreve um caminho. Ele salta para lá e cai aqui. Vocês estão entendendo? Exatamente, tudo mantido pelo pensamento. Então, quando você está harmonizando o seu corpo físico, o seu perispírito se desloca.
Mas ele vai se deslocar de acordo com isso aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Esse é um espírito encarnado que está vibrando numa frequência desse tamanho. Ou seja, aqui, toda a sua consciência está aqui dentro, mantida dentro do cérebro. Tem pessoas que vivem a vida cerebral. É aquela pessoa materialista 24 horas por dia, que só pensa em negócio, em dinheiro. Então, a matéria comanda ele. Como o corpo físico é matéria, então o espírito fica lá para baixo. Não tem importância. Se você for falar com ele, fulano, procure se espiritualizar, você vai ouvir um bocado de impropério. Está conversando, rapaz? Está mais localizado. Exatamente. Aí o que é que ele diz? Ele diz, pronto, eu quero ver se o espírito paga minhas contas. Essas coisas que a gente ouve por aí. Lógico que isso é verdade. Eu não posso deixar de viver a minha experiência momentânea. Eu estou preso à matéria e tenho que respeitar a matéria, mas eu não posso dar a ela um valor acima do meu, porque eu não estou vivendo um momento espiritual, senão temporariamente. Logo eu vou embora. Eu vou levar alguma coisa disso aqui? Não, eu vou levar o que eu colocar aqui dentro. Então esse espírito, você foi se deitar e toda a sua consciência está preso apenas àquilo que o cérebro comporta. Só reações químicas e impulsos elétricos. Aí o que acontece? O corpo adormece e começa a entrar em homeostase. Homeostase é equilíbrio. Mas o espírito não se desprende, gente. Por quê? Porque ele está exatamente... Ele dorme porque o que dorme é o corpo físico. Entendeu? Porque quando chega a determinada hora quando você tira a luz, aí você começa a produzir o quê? A melatonina, que é o hormônio que vai produzir o sono, que isso é da nossa herança animal. Por isso que quando escurece, os animais, quer não, eles começam a dormir, que aquilo ali faz parte do sistema orgânico harmônico. Mas o que acontece? O espírito, ele está ali perto, ele não consegue sair. Por quê? Porque você não despreende, ele fica ali. É como muitas vezes, gente, acontece casos de pessoas que morrem. Eu contei aqui a vocês o caso do vigilante, que a moça falou. Ele está lá, entendeu? Por que ele não se despreendeu? Porque ele não tem noção de nada. Para que ele se desprenda, é preciso que ele passe de um estado para outro, como aconteceu aqui. Ele, se for fazer uma comparação, ele continua sendo gelo ali, e muito mal água. Se ele não despertar, aí eu pergunto a você, numa hora dessa, quem é que vai resolver isso? Você. Por quê? Porque é uma individualidade a consciência. Ninguém pode penetrar nesse território aqui. Pode chegar alguém para ajudar, orientar, esclarecer. Por isso que eu digo, gente, as religiões, elas não são salvacionistas. Elas são esclarecedoras e motivacionais. As pessoas vão para a igreja buscar uma salvação, uma solução. Isso é mentira, gente. E mesma coisa também no centro espírita. Você vem aqui buscar o que? Isso que nós estamos buscando aqui. Entendimento e esclarecimento, para a gente saber como lidar com a dificuldade. Não vamos sair hoje daqui com os nossos problemas resolvidos. Ainda hoje eu estava vendo na televisão a história do pastor que mandou o rapaz botar uma toalhazinha na porta do banco da Caixa Econômica. Quando foi na segunda-feira, a conta dele estava paga. E quem pagou foi Jesus. Está lá na internet. Eu vi. Você viu? Viu aquilo ali? Então, e outra coisa, eles falam com uma veemência, quer dizer, gente, isso é maldade, gente. Para uma pessoa que está em desespero, porque vocês sabem o que é uma crença, né? A crença, ela
cega, não é? A crença, ela oprime a pessoa, leva ela a acreditar no que não existe, porque a crença, muitas vezes, a crença negativa, a crença positiva não. As nossas crenças positivas são nossas tradições, nós podemos romper. Por isso que não podemos criticar nenhuma religião, nenhum pensamento, porque seria muito leviano de nossa parte, porque nas religiões tem muita coisa positiva e boa. As pessoas é que não entendem, né? Muitas vezes aqueles que estão ali proferindo a palavra, estão orientando, não estão sabendo lidar. Mas tudo tem um significado muito importante. Ou está sabendo e muitas vezes usando a maldade, não é? Por quê? Porque o próprio Jesus deixou muito claro o que ele veio fazer aqui. Não foi fazer milagre, não foi salvar ninguém, não foi morrer numa cruz por nós. Ele veio nos mostrar como se deve viver, como é fácil ser feliz, que a gente pode alcançar, que as dificuldades são grandes, porque ele passou por dificuldade. Não existe um mártir na história que não tenha passado por extremo sofrimento, para nos mostrar que a vida é luta. Só que era sofrimento para os olhos de quem via o sofrimento, mas para eles eram lições, e eles sabiam o porquê daquilo, como Chico sabia porque tinha passado pelo que passou, como Madre Teresa, Giordano Bruno e tantos outros que passaram. Mas eles tinham uma altivez e uma grandeza espiritual e sabiam lidar com aquilo. Porque o sofrimento, como eu disse, é uma opção, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma forma de entender ou interpretar a dor. Mas voltando aqui, então, esse espírito ele está aqui vibrando nessa dimensão aqui. Isso aqui é frequência. A gente não falou tanto de onda, né? O pensamento é uma onda que se propaga e essas ondas elas vão se propagando. Aí existem as ondas estacionárias, tudo aquilo a gente já viu em aulas passadas. Quem não viu só é pegar o DVD que está tudo lá. Aí o que acontece? Ele aqui já provocou uma dilatação dessa consciência. Ou seja, o cérebro seria essa caixa, vamos assim dizer, mas a consciência já saiu, né? É como a gente chama de se ele abriu a consciência. Consequentemente, ele aqui começa a ter uma sensação maior de liberdade. Porque, gente, o maior problema da humanidade é o aprisionamento interior. Por isso que eles pregaram tanto, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é saber lidar com isso. Vocês querem um exemplo disso aqui e como nós não sabemos lidar com isso? Porque nós somos uma vitrine exposta à apreciação de todo mundo. Basta que uma pessoa diga que a gente é feio, a gente cai nisso aqui. Basta que alguém nos critique, que alguém nos faça qualquer coisa, a gente cai aqui. A gente faz... Quantas pessoas que sofrem pelo que as pessoas dizem a ela? E não é esse o projeto. E mais uma vez voltando a Jesus. Não entrar em ressonância. Não entrar em ressonância. Ou seja, você ter o comando da sua vida. Lógico que nós estamos numa experiência de interrelacionamento. Nós temos que estar sempre ligados uns aos outros. Mas a gente tem que entender que é necessário conviver e não se envolver. Conviver, como Jesus fez, conviveu com todos. E ele nos dava lições muito lógicas sobre isso. Era um cobrador de imposto. Imagine naquela época que pessoa odiada pelo povo judeu era o cobrador de imposto, que levava o dinheiro deles, né? A produção deles ia toda para Roma e era aquele cobrador de imposto que levava isso. E eles eram perseguidores, eles eram brutos. E Jesus chamou Mateus. Mateus era um cobrador de imposto. Inclusive foi um evangelista que escreveu um dos evangelhos. Jesus esteve com Madalena. Imagina uma prostituta, uma mulher tida como prostituta naquela época, onde se matava uma mulher, como vocês sabem, a pedrada só porque ela traiu. Ou até alguém denunciou ela de traição.
Então Jesus lidava com isso, nos mostrando que você pode conviver com todas as dificuldades, com todas as pessoas, mas sem se envolver. Por isso que a gente aqui diz: dizes quem és, que eu te direi com quem andas. Os Espíritos dizem assim: dize com quem andas, que eu te direi quem és. Então, se você atrai para você sempre pensamentos bons, entidades espirituais que estão vibrando nessa dimensão, elas vão estar próximas de você. Porque a gente viu, e está vendo aqui, que tudo está dentro de uma única realidade. Sintonia, que a gente viu logo no começo. Até que esse espírito, ele chega nessa condição aqui. Ele já não vive mais essa experiência aqui. Ele desencarnou. Ele foi para o mundo espiritual. Nós não podemos mais vê-lo, por quê? Porque essa matéria ele deixou. Esse corpo, eu não diria a matéria, mas o corpo que envolvia esse invólucro, essa roupa, nós entregamos à natureza. A natureza se encarrega de continuar essa história. E eu agora vou buscar a minha outra realidade. E para onde é que eu vou? Esse é o grande problema que todos nós, muitas vezes, pensamos: meu Deus, quando eu desencarnar, para onde eu vou? Para o céu. Aí um diz para o céu, o outro diz para o inferno, né? Tem um amigo que diz assim: eu quando morrer eu quero ir para o inferno, porque se eu for para o céu eu vou ficar sozinho. Eu indo para o inferno vocês vão tudo estar comigo. Mas ele tem razão, porque no convívio, né, a convivência faz as pessoas se aproximarem, né, até espiritualmente. Mas o que acontece? Eu vou para um lugar onde a frequência será de acordo com a minha. Eu vou vibrar numa dimensão que vai ter a minha sintonia. Aí você diz assim: mas Dejan, me diga uma coisa, e lá no umbral? Por que quem leu aqui, quem assistiu o nosso lar? André Luiz, ele estava caído. André Luiz estava vibrando nessa frequência aqui. Por quê? Porque ele morreu, mas praticamente ele não desencarnou. Ele ainda estava preso a tudo que ele possuía aqui na Terra: o seu egoísmo, o seu vício, a sua descrença. Então ele estava totalmente preso àquela realidade. A mãe de André Luiz estava perto dele, ou seja, ela estava vibrando nessa frequência aqui. E ele vibrando nessa. Essas ondas, elas não se cruzam, não se interferem. Ou seja, elas não se interagem. São ondas destrutivas, como a física fala. Elas não são ondas construtivas, que são ondas que se cruzam, que vão se potencializando. Então ela ficava ali olhando o filho naquele sofrimento. Por isso que eu vejo que a igreja ela é tão covarde, tão ruim. A igreja não, a crença, não é? Ela diz que uma pessoa má vai para o inferno, uma pessoa boa vai para o céu. Aí eu ficava pensando: meu Deus, uma mãe que lutou a vida toda pelo filho, uma mãe dessas santas, como a gente assim diz, lutou a vida toda por esse filho, e ele não conseguiu, ele não evoluiu. Aí morre ele por ter sido um filho mau, uma pessoa que não tenha tido uma vida muito boa. Ele vai para onde? Para o inferno. E a pobre da mãe, vendo tudo que ela fez, terminar no inferno. Por quê? Porque tudo que ela fez por aquele filho foi por amor. Aí Deus diz: a senhora fica no céu, agora seu filho não, ele vai para o inferno. Seria um Deus muito impiedoso. Não, gente. Aquilo que a gente ama continua perto da gente, dentro da gente. Pode ser um verme. Eu amo, acabou. É o que eu digo sempre: o importante não é o amor que sentem por mim, mas o amor que eu sinto por eles. Porque o amor é uma fonte que parte de quem produz, de quem manifesta. Então a mãe fica ali perto daquele filho, só que ela não pode interceder, ela não pode interferir, porque ela não tem campo para pousar. É como se ela fosse uma nave voando ou sobrevoando o aeroporto, e ele sendo o aeroporto, e ela não tem espaço para pousar, porque ele não permite. Na hora que ela pediu ajuda a Clarencio, né?
Clarencio, pelo amor de Deus, e pelos méritos, e vocês viram no filme, que depois ele não vai até ela é que vem até ele. Para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui é um negócio tão evidente, essa parte, essa área da frequência, que tem um dos livros de André Luiz, que fala na vinda de Asclépios, o espírito que vem para o nosso lar. Ele vem numa redoma. Ele é um espírito tão evoluído que aquele mundo pode interferir na energia dele, no nosso lar. Então vejam que não é fácil, gente. Então ele vem totalmente resguardado. E aí é permitido fazer algumas perguntas a ele, e ele responde todas as perguntas com o Evangelho. Ele não dá resposta a ninguém. Ele não expressa nenhum pensamento dele. É por isso que eu digo, cada vez mais que eu leio aquelas obras eu fico impressionado. Ele poderia expressar a opinião dele. Pergunta a ele isso. Eles procuram o Evangelho assim, assim, assim. Na página tal, o versículo tal está lá. E ele com aqueles pergaminhos, ele vai abrindo. Ou seja, ele está entregando aos homens o que é dos homens. É como se você dissesse a seu filho: meu filho, eu não vou lhe dar nenhum conselho. Eu não vou lhe dar nenhum conselho, meu filho. Pega o Sermão da Montanha, meu filho, dá uma lidazinha nele. Ele não aguenta nem começar. Porque a primeira prerrogativa do Sermão da Montanha, a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão o reino do céu. Ele não vai entender nunca. Porque ele precisa desenvolver uma virtude que é da humildade. Começa pela humildade. Veja, mas dessa proporcional que você está dizendo, só para terminar tem um determinado pastor que ele está conhecido, né? Você tem o sofrimento e tal, aí ele basta para o Senhor Jesus. Mas é verdade. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Falsos pastores. São os falsos, né? Aí o que é? Aí a gente, por exemplo, aí você vê que a gente pode estar sendo olhado, você pode estar sendo constantemente acompanhado. Mas, gente, a casa está fechada. E só pode se entrar numa casa própria, com autorização do dono, ou se for pela força da justiça, por uma ordem judicial. Mas eu não posso derrubar a porta. Mas o que é que acontece? Muitas vezes ele fecha a porta, mas as janelas ficam abertas. E por elas entram aqueles que não são os convidados, que são os processos obsessivos. Nossos processos obsessivos, na maioria das vezes, são as janelas da alma que deixam que ele se aproxime. Por isso que a obsessão, ela é vista de vários níveis. A simples obsessão, que é essa do dia a dia. A gente vai andando e acontece um fato, de repente a gente se vê obsediado, mas aquilo passa. Mas tem essas obsessões que são muito mais profundas, como o caso mesmo da fascinação, da possessão. Aí ele está totalmente dependente, ou seja, essa consciência aqui, ela está presa a uma ordem, a um comando que já não é mais ele. Por isso que ele fala o que não diz, o que não deve, faz o que... É exatamente nesse momento aqui. Pois não, Germano? É exatamente o que Jesus diz: vigiai e orai para não cair em tentação. E é exatamente, passando um pouco para a física quântica, é o observador tentando mudar o que está sendo observado dentro dele mesmo, permitindo que outros observadores interfiram na frequência. Porque, exatamente isso que você está dizendo. Porque veja, a mãe de André Luiz, ela fica ali perto dele, e de repente ele mesmo na narrativa ele diz: em 8 anos, em determinado momento, lembrei-me do Criador. Olha que coisa maravilhosa. Ele não falou nem Deus. Lembrei-me que eu fui criado por um ser superior. E a ele eu me dirigi, humildemente, pedindo clemência. Estavam aqueles homens ali, aqueles espíritos estavam ali. E de imediato, quando essa frequência saiu desse estágio, vamos dizer, para esse aqui, ele foi rapidamente capturado e levado para o nosso lar.
como quem diz, vamos aproveitar esse instante que ele está tendo e vamos tirar ele desse lugar. E ele é levado para... Quando ele chega lá, os problemas continuam, gente. Ele não foi salvo, não. Ele vai ficar sendo tratado. Vejam que até o problema da cirurgia dele está lá. Por quê? Para todos os espíritos é assim? Não, porque ele ainda estava vivendo muito disso aqui. Até o corpo físico dele, ele acompanhou psiquicamente. Na hora que ele pensou no Criador, ele deu um salto. Então, exatamente você falou agora na palavra certa. Ela deu um salto quântico e antes que ele desse o salto de volta, porque a consciência ela oscila, porque é uma onda. A onda ela tanto vai como ela vem. A onda ela muda muito a sua frequência, a gente viu isso aqui. Aí antes que ela dê o salto quântico de volta, que ele deu o salto quântico, vamos segurar ele nessa realidade e ele foi levado. A onda espiritualidade sintonizou. Para você ter uma ideia, pois não, chamado. Para você ter uma ideia da verdade que é isso, essa frequência, André Luiz vai para o mundo espiritual, começa com dificuldade, ele lá ainda achava que era um médico, ele ainda tinha tudo disso aqui. E daqui a pouco ele começa a ser tratado como ele deveria ser tratado. Tem até uma resistência dele, né? De fazer limpeza. É porque, exatamente. Vocês já notaram que a gente tem um hábito de dizer assim, você sabe quem sou eu? Né? As pessoas são muito importantes, né? Geralmente as pessoas... Eu estava vendo exatamente ontem, eu comentava com um amigo, eu vejo como a vida humana, ela é muitas vezes muito interessante de ser observado. Um homem que foi a maior autoridade desse país durante 8 anos, um ministro de 2 governos, e que esse homem era um Deus, o Antônio Palocci. Uma pessoa que vendia uma imagem de um ser pacífico, de voz mansa, e que todo mundo acredita, todos nós depositamos confiança nele. E o poder que esse homem tinha, não só monetário, esse homem manuseava bilhões de reais. E de um prestígio, imagina o que esse homem quisesse. Dentro desse país ele tinha, porque ele era o próprio poder. E de repente se vê diante de um rapaz muito mais novo do que ele, o juiz. E ele se submeter a tudo aquilo, uma câmera filmando e jogando ele para o Brasil todo. Aí eu pergunto a vocês, esse homem precisa ser preso? Não precisa mais não, gente. Ele já está preso. Ele já está preso. Olha, e ele dê graças a Deus, porque ele está acertando parte do débito dele aqui. E aqueles que partem com o carnê todinho ainda, sem ser pago, uma só parcela. E chega lá, o homem diz, o que você trouxe? Doutor, está aqui o carnê. Sem esse carnê, meu filho, isso não é a lista telefônica de São Paulo, não. Não, é o carnê. Foi não, Sérgio. O que deseja para aquele texto final, né? O qual o André Luiz é autorizado para voltar a casa? Eu ia falar agora. Era exatamente sobre isso, Sérgio, que eu estava já me programando. Ou seja, ele evoluiu, mas evoluiu bastante, né? Porque ele teve uma ajuda muito grande por conta da espiritualidade e por conta das próprias experiências que ele vai passando, né? Veja que a cada instante alguma coisa reacende na vida dele. Ele encontra aquela mulher que ele tratou tão mal no consultório, e ela foi uma das que estava esperando por ele, né? Que rezava por ele, né? Pedia por ele, para você ver como a coisa é interessante. Mas em determinado instante surgiu a oportunidade dele voltar para vir ver a família. Porque André Luiz, veja que coisa engraçada, apesar de toda a evolução, ele ainda continuava com muito disso aqui. Essa consciência ainda estava muito presa. Dentro do seu próprio umbral. Umbral, exatamente. Esse cérebro que ele levou psiquicamente, né? Ele levou mentalmente, mas era o seu próprio umbral. Muito bem, Germano. Aí o que aconteceu? Quando ele chega lá, ele esperava, como a gente espera o quê? Que as coisas agora estão... Eu já sou
já estou de cima, agora é tudo bem, vou encontrar minha família ainda chorando por mim, meus filhos, coitados, sofrendo por mim. Aí ele encontra uma realidade completamente diferente. E a espiritualidade faz aquilo de propósito, eu acho. Você passou aqueles anos todos, é isso? Certo. Não, ele não tinha, Inês, ele tinha consciência, mas a consciência dele se limitava à vida que ele achava que ainda existia dentro dele. Porque a gente guarda muita coisa da realidade que a gente carrega. Por isso que Paulo de Tarso disse uma coisa muito bonita: quando eu era criança, pensava como criança, hoje eu me feito, eu não sou mais criança. Ou seja, a maioria de nós ainda pensa como criança. Por isso que eu digo, gente, Deus nunca vai nos castigar, porque Ele não nos vê dignos de um castigo. Ele nos vê dignos de escola. Esses meninos precisam de escola. Aí manda um professor da envergadura de Jesus, um mestre. Não é nem um professor, professor somos nós, pobres mortais. Um mestre daquele. E ele ainda no final, naquele momento, diz: Pai, perdoa, Pai, os alunos não aprenderam, mas vão aprender. Vou mandar mais, mande mais alguém. Ainda hoje estarei com meu Pai, Ele vos enviará um outro professor, o professor prometido, que segundo nós sabemos pelos Espíritos, é a doutrina espírita, que continua o projeto pedagógico, alavancando essa coisa que é a vida, sem castigo, sem punição, sem pecado, mas mostrando que a gente pode melhorar. Hoje nós estamos fazendo um estágio muito importante para o nosso aprendizado. Eu não preciso ser feliz, eu preciso buscar a felicidade, porque eu não sei se no dia que eu for plenamente feliz eu me transformo em uma pessoa até complicada, ou até num egoísta, né? Quando a gente tem tudo o que a gente deseja, então a felicidade não é um objeto do desejo, né? Os desejos, eles são perigosos, porque tudo o que você deseja, você anseia, e a ansiedade nem sempre ela é proveitosa e evolutiva. Então, quando o André Luiz ele chega, ele encontra uma realidade diferente. O que foi que aconteceu? Ele, em dado momento, ele voltou para cá. Ele deu um salto quântico, devolvendo. Ele devolveu tudo. Ele já queria agredir o que ele considerava um adversário, porque era o outro esposo da. E o que foi que ele fez? Como ele sabia lidar já com essas energias, isso é muito importante, saber lidar com o campo, ele rapidamente reverteu e pulou para cá. Porque eu digo, gente, sentir raiva é normal e necessário. Ficar infeliz é necessário, é normal. Não represe esses sentimentos. Eu não posso odiar. Eu não posso ser infeliz, eu posso estar infeliz, temporariamente. Então o que a gente tem que trabalhar, esse é que é o grande projeto da espiritualidade, é saber lidar com esses estágios, essa inconstância que é a própria consciência. Saber lidar com os macacos. Exatamente. Então, por exemplo, se você chega no seu local, isso eu escuto muito aqui, você chega no seu local de trabalho e você já vai levando uma série de motivos para ser um dia infeliz, pode ter certeza que ele já é infeliz, porque a infelicidade não está no seu trabalho. Não está no seu amigo que olha com cara feia. Não está na sua amiga que você acha que falou de você. A infelicidade já está dentro de você. Por isso que Jesus disse: os teus olhos são a luz do teu corpo. Se teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Tudo é da forma como você quer entender. A gente está passando muito recibo e assinando em branco, e as pessoas estão botando o valor que querem. E a gente, é o que pensa, somente.
Olha aqui, gente. André Luiz, ele está lá no mundo espiritual, vivendo tudo que você imaginar de evolução, de bondade e grandeza. Mas de repente, quando ele volta para o cenário, por pouco ele não perdeu tudo que ele construiu e não voltava para o umbral. Porque os próprios espíritos disseram: quer voltar para o umbral? Pode voltar. Olha aí. É aquela história. Lógico que nenhum pai vai dizer a um filho que saiu da droga, que saiu do vício: olha, meu filho, quer voltar para o vício? Volta. Mas lá não, a lei é outra, o pensamento é outro. Porque eles lá sabem que você vai sair. Essa é a proposta, gente. Eu muitas vezes digo aqui, eu digo: mãe, tenha paciência, seu filho já deu certo. Ele não está correspondendo agora, mas não deixe de ser mãe, faça a sua parte, porque você está nesse projeto. Você é a fiel depositária de Deus, que está guardando uma coisa que é muito preciosa, que é este filho, que é muito mais filho dele do que seu. Por que é que tantos voltam? E como voltam? Porque você vai chegar lá na frente, como o André Luiz, ele vai evoluir. À medida que ele for evoluindo, ele vai ver o que foi que ele deixou para trás. Os débitos que foram contraídos e que não foram resolvidos. Não é que ninguém, não é que alguém vá atrás dele e dizer: olha, André Luiz, eu estou aqui porque você me fez um grande mal. Não, gente. Por isso que a gente ouve tanto dizer: o criminoso sempre volta ao local do crime. E eu pensava que isso era relativo à vida nossa. Não é não, gente. Esse criminoso é a consciência. A consciência está sempre voltando para o que ela fez. O mal que você fez a mim, mesmo que eu lhe perdoe, que eu lhe inocente, mas ele está depositado dentro de você. Quando você um dia evoluir, que você estiver lá no segundo andar, não esqueça que você tem um quarto de despejo lá embaixo. E tem um bocado de coisa velha que estão ainda ligadas a você. Porque senão não há evolução. Essa consciência, ela só pode se libertar se ela for verdadeira. Imagine observando que Deus é exatamente zero frequência, é não fricção. E é exatamente esse estágio que teremos que chegar um dia. E nós vamos falar sobre isso, ou seja, Deus é uma onda que não oscila, segundo Amit Goswami nos disse. Eu achei fantástico essa definição de Deus. Então isso que nós estamos vendo aqui, gente, está muito relacionado a esse salto quântico que nós acabamos de ver. Então, a vida não é mágica. A vida, ela tem sempre que ter motivos. Se você, todos os dias, gente, por exemplo, vamos supor que esse elétron seja você. Você está girando em torno deste núcleo aqui. Você não está irradiando, vamos supor, energia. Mas vamos supor que esse nível seja o nível da minha tristeza. Então eu acordo e durmo com essa tristeza, meu luto. Vai passar 200 anos, 500 anos. Por quê? Porque para você sair daqui, ninguém pode lhe tirar. O mais importante, o mais inteligente de todos os cientistas do mundo, ele não pode arrancar um elétron com a mão de uma estrutura atômica. Porque tudo obedece a leis. Essas leis são as leis, tanto as leis naturais como as leis morais são uma lei só, que é a lei de Deus. A lei que regula todo esse universo. Por isso que as pessoas dizem: não, porque o demônio... Minha gente, não existe demônio. Tudo foi criado por Deus. Se existe demônio, o demônio foi criado por Deus. Não está tudo dentro da obra? E o que é o demônio? É um ser? Não, gente. Ah, porque o demônio afrontou Deus. Isso é conversa, gente. Quem pode confrontar o Criador? O demônio é, como eu disse agora, é um estágio
de queda evolutiva, temporário. Ele é demônio, porque a gente não tem hora que age como um demônio, né? Se ele hoje está endemoniado, Literalmente. né? Hoje ele está com demônio no couro, né? Está com cão no couro, né? Até isso as pessoas... E é verdade, tem dia que a gente está com cão no couro mesmo. Não tem? Não tem dia que a gente está assim? Ou pior? Mas nós somos obrigados a passar o dia assim? Não. Não é? Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, e boca para falar. Mas muito mais, o importante não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Eu costumo dizer assim, eu uso muito isso, para entender fácil como isso ocorre. Essa luz, ela está me iluminando e está fazendo com que vocês me vejam. E cada um julgando a mim da forma que quer julgar, isso é natural. Se eu colocar um anteparozinho aqui, eu deixo de ser visto, porque a luz, ela para mim foi obstaculada. Tirou a luz. Tiraram a minha luz, não é verdade? Se eu apagar isso aqui tudinho, vocês não vão me ver, nem eu vou ver vocês. Essa é a luz que nós tanto buscamos, que é a luz da notoriedade, a luz do sucesso, a luz da conquista, a luz da relação. Essa luz, ela é perigosa, gente, porque ela pode ser apagada a qualquer instante, porque ela não é do nosso comando, nem do nosso domínio. Mas o que foi que ele disse? Você é a luz, que brilha a vossa luz. Quando eu gero a minha luz, ninguém pode obstaculá-la, porque ela é minha, ela é uma luz de dentro. E ela tem uma fonte geradora. Pode cortar a luz da cidade todinha, mas a minha luz ninguém corta. O que a gente pode entender por isso, gente? Que o mundo se apague, mas eu não sou o mundo. Por isso que ainda hoje a gente tem tido uma ideia completamente diferente do que Jesus foi para nós. Jesus não deu luz a ninguém, porque ele disse que brilhe a vossa luz. O que chamávamos dos milagres de Jesus não foram propriamente milagres de Jesus, porque a própria vida já é um milagre, quando nos disse o nobre conhecedor. Jesus nos mostrava que nós poderíamos fazer aquilo e muito mais. Foi tua fé que te curou. É o que a gente precisa. O que é essa fé? Essa fé é você chegar a um estágio de contemplação própria. Conhece-te a ti mesmo. Porque muitas vezes a gente chega... Eu, quando visitava o hospital regional, muitas vezes as pessoas me pediam, e eu ficava muito agastado, porque é muito difícil visitar um parente que está na UTI. Eu fui várias vezes na UTI do hospital regional, fui na Santa Efigênia e também fui na UTI da Unimed, visitar amigos e pessoas conhecidas. Quando eu chegava ali, eu quando saía com uma certeza. Eu digo, se existe um lugar onde está se processando o que existe de mais importante para a evolução humana, é dentro de uma UTI. Porque aqueles espíritos estão vivendo o seu momento de depuração. Eles estão vivendo uma experiência que é tão difícil a gente viver quando está movido pelo egoísmo e pelo orgulho. E eles estão ali exatamente fazendo o que talvez eles não tenham feito a vida toda, se encontrar. E ali... a misericórdia está ali atuando, eles estão ali. Muitos já não estão propriamente ali só está mesmo o corpo. E a gente vê aquilo ali como um lugar totalmente diferente do que a gente imagina. É porque quando a gente vai para lá, a gente vai levando um pouco disso aqui, porque a gente vai querer dividir o sofrimento com aquele parente, e a gente muitas vezes sai mais sofrido do que ele, né? Mas na realidade aquele espírito, ele está ali por uma misericórdia. Eu acho muito mais difícil uma pessoa que desencarna por um crime, por um acidente,
Porque é como eu digo, foi uma viagem que ele não teve condições nem de fazer a mala, né? Ali ele já fez a mala, ele já preparou, ele já está até com a passagemzinha na mão, já está se despedindo. Outros já estão chegando, porque lógico, cada espírito daquele ali está rodeado de uma equipe da espiritualidade que vão fazer o desenlace final. Pois não. É o caso do nosso território de o pessoal passou um tempo na aldeia. Totalmente diferente. São os processos de transformação drástica. Muitas vezes aquilo ali são impulsos que a própria natureza diz, ele não quer ir caminhando, a gente vai botar. Chico Xavier dizia que nós somos trazidos a cachorro. O pastor, ele está com o seu rebanho, a ovelha sai, aí ele vai com muita paciência, pega a ovelhazinha, bota debaixo do braço, repõe ela ao rebanho. A ovelha sai de novo, ele vai buscar, traz, e faz isso várias vezes. Aí ele cansa, né? Aí manda o cachorro vem mordendo, empurrando, e a gente com a gente acontece isso, né? A gente podia caminhar com tanta, mas a gente muitas vezes não quer caminhar, até por que é que ele vai na minha frente? Quem é ele para andar na minha frente? Por que ele tem mais do que eu? Por que ele tem tanta saúde e eu estou doente? Muitas vezes ele com aquela saúde toda está num caminho tão difícil. E eu com toda a minha doença estou passando por um processo de autoconhecimento que vai me trazer amanhã um resultado. Porque a vida trabalha sempre com resultados, né? Tudo, porque não é a lei de ação e reação, não é causa e efeito. As minhas causas vão provocar os efeitos, e assim é a vida. Então, como eu disse, ele está girando aqui e vai girar indefinidamente. Mas um dia ele desperta e começa a aprimorar e a melhorar o seu pensamento. Ele vai para a casa espírita ou vai para uma igreja, vai procurar o conhecimento, e aos poucos ele vai diminuindo essa intensidade, essa velocidade, como se estivesse sendo preparado. De repente ele consegue uma quantidade de conhecimento evolutivo. O que é que ele faz? Aí ele, salta para cá. Mas isso não significa que ele vai ficar a vida toda. Aí o que acontece? Ele captou essa energia, mas chega uma hora que ele pode dar o salto de volta. E assim tem sido a nossa vida. Estamos, em termos de consciência, nós estamos sempre saltando de uma realidade, de um nível para outro. Mas e botando sempre a culpa no outro, porque achamos sempre que o outro é responsável pela nossa vida. Agora, uma coisa interessante, vocês viram que aqui ele coloca uma coisa importante, que quando ele devolve essa energia, ele devolve em forma de luz. Por quê? Porque quando o elétron ele salta de um nível mais externo para um nível mais interno, ele emite luz. Vocês já viram esses aparelhos que são fluorescentes, né? são fosforescentes. Quando você apaga a luz, eles ficam iluminados, né? É porque os elétrons estão saltando de volta. Quando você ativou, ligou, você jogou energia. Eles deram um salto quântico. Quando você tira a energia, eles estão voltando, estão devolvendo aquela energia em forma de luz. Por que em forma de luz? Porque aquela energia que foi potencializada fica dentro dele. Mas ele tem que devolver. Todas as vezes que ele emite aquela energia, ele emite ela numa velocidade tão grande que ela atinge a condição de luz. Aquilo é uma energia, mas a energia, os meninos mostraram aqui, aquela escala, né? O infravermelho e o ultravioleta. Porque você veja que a experiência de Planck, ele vai aquecendo a barra, ela vai ficando iluminada, à medida que ela vai aquecendo, até que ela atinge aqueles níveis de cores. Cada cor daquela corresponde a um nível de energia. Por isso que a gente trabalha com
com a espiritualidade, sempre com uma luz fria, que chama-se as luzes violeta, as lâmpadas azuis. As lâmpadas vermelhas são lâmpadas, e tudo isso está dentro dessa realidade de energia e luz. Então aqui ele devolve essa energia e volta a ser o que era. É claro, gente, se eu tenho uma riqueza e vivo desfrutando desta riqueza, é porque ela me mantém, né? Na hora que eu perdi a riqueza, eu tenho que voltar à condição de pobreza. Então, se ele tinha um potencial de energia, um potencial de luz, na hora que ele cai como condição, no caso, uma frequência vibratória mental, é natural que ele tenha que devolver isso. E assim tem sido a nossa vida. Pode observar. Eu não sei se acontece com vocês, mas hoje eu vejo de forma muito evidente as pessoas que chegam aqui e dizem: Dejan, é interessante. Há um ano atrás, tem uma trabalhadora aqui do Chico Xavier, uma trabalhadora, que há uns 2 anos atrás, ela pensou em se matar, por conta dos problemas que ela tinha com o filho. E além do problema com o filho, também teve problema, porque geralmente isso envolve a família toda. E nós conversamos muito. Ela foi embora, depois voltou, foi embora, voltou. E ainda há pouco tempo conversava com ela, ela disse: mas Dejan, como a vida é engraçada. Os meus problemas aumentaram. Agora é que meu filho dá problema, que me dá problema. Mas por que, Dejan, que eu não me preocupo mais? Não sofro mais. Tem hora que eu penso que eu estou ficando até abestalhada, porque tem hora que a gente lida com dificuldade, com tanta grandeza, que a gente pensa que não está ligando para ela. Já notou? É hora que a gente está com um problema tão grande que a gente diz: meu Deus, eu estou indiferente. Como é que eu estou tão feliz vendo uma pessoa tão triste? Como é que eu estou tão tranquilo diante de uma perda tão grande? Mas esse aqui é o sentido daqui, gente. Esse salto que você deu. Quando você, por exemplo, se aqui está toda a sua prepotência, sua vaidade, sua riqueza, quando você dá esse salto, você leva a prepotência, leva a riqueza? Não, porque essa energia que você precisa, esse pacote, não é essa que está ali lhe prendendo. Porque se fosse a que estivesse lhe prendendo, continuaria ali. É uma energia nova, é uma coisa totalmente fora. Aí ele deu um salto. Ele trouxe o que era daqui, não. Aqui ele vem sozinho, mas ele já vem trazendo uma nova energia. Ou seja, eu não vou resolver minhas dificuldades. Por isso que Jesus, ele trabalhou muito esse campo, o campo da não posso. Ele não deixou de nos ensinar isso. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eu não posso ter prediletos, porque senão eu vou me prender e vou deixar uma lição de dependência. Eu não posso ser dependente de nada nem de ninguém. Eu tenho que partir livre, como todos partirão livres. Cuida dessa daí, cuide desse, cuide do pessoal que ficou. Porque tem gente assim: e se eu morrer, o que é que vai ser da minha família? Gente, ele deixou a humanidade todinha. E o que foi que ele disse? Os elétrons, eles giram indefinidamente, como eu disse a vocês, eles saltam de uma realidade para outra, eles não descrevem um caminho. Se você olhar para ele deixa de ser uma onda de possibilidade para ser uma partícula. Nós vimos a experiência da dupla fenda, que depende do olho do observador. Tudo está nos olhos de quem veio, foi o que a gente falou, né? A luz, né? São os olhos do teu corpo. Se tua luz for boa, teu corpo será luz. Então tudo depende da forma como você vê. Mas uma coisa muito interessante foi também o teorema de Bell. Ele observou que numa mesma órbita, as órbitas elas ficam dentro desses níveis. Porque é assim, o nível de energia, cada nível de energia desse aí é uma realidade, é um campo, uma realidade do campo. Vejam que coisa engraçada. Existem 4 níveis de energia: nível quântico principal, secundário, magnético e espinho. Não sei se os meninos em física entram muito nesse detalhe,
Não. Então veja, vou explicar a vocês aqui como a coisa funciona. E para a gente entender que esse mundo não é tão real como a gente imagina. Número quântico principal, ele vai dizer aqui em que nível de energia você está. Então eu estou procurando uma pessoa. Vamos supor que essa pessoa esteja nesse nível de energia. Eu vou para uma cidade localizar alguém que eu quero conversar e quero ver. Um parede. Qual é o primeiro roteiro que eu sigo? Em que cidade essa pessoa está? Na verdade, eu não tenho noção de lugar nenhum. Qual é a cidade que eu posso encontrar Zélio? Aí alguém vai dizer aqui, em Caruaru. Então isso aqui seria a cidade. Qual seria a segunda pista a ser observada? Em que bairro Zélio está? Então, o bairro não está aqui dentro? Não está? Aí seria correspondente a um subnível de energia. Subnível. É como se o nível fosse isso aqui. E esses pequenos riscos fossem os 4 subníveis, SPDF. Então eu já sei a cidade e agora já sei o bairro. Mas aí vem a terceira pista. Em que rua Zélio está? Aí alguém me informa. Aí a gente já chama esse número quântico magnético. Ele já tem as órbitas. As órbitas são as casas. Por isso que eu digo, não confunda nível de energia com orbital. As pessoas fazem uma confusão enorme. A órbita é a casa. Então vamos supor que isso aqui seja a casa. Agora eu pergunto assim, aí eu pergunto a você. Eu já sei a cidade, sei o bairro, sei a casa. Mas quem me dá a certeza, presta atenção nisso que é muito importante para o nosso estudo. Quem me dá a certeza que eu vou encontrar Zélio em casa? Ninguém. Zélio pode estar em casa e pode não estar. Vocês estão entendendo como é a coisa? Por isso que eu digo que nós vivemos uma ilusão. Se você trocar, veja bem, se você trocar esse elétron que eu estou procurando pela consciência, vamos supor que agora eu não quero mais um elétron, eu quero uma consciência. Então eu vou procurar cada vez mais entrar nessa consciência, mas nada me dá a certeza de que eu vou encontrar aquilo que eu desejo. Vocês estão entendendo, gente? Que a vida não age por um capricho. Então, quando ele chega aqui, você tem a horta. Aí o que é que acontece? Nesse instante, haverá uma grande possibilidade de haver uma união. Por quê? Porque se eu estou procurando Zélio é porque eu tenho algo com ele. Ou ele é um parente meu, ou ele é um amigo, ou ele é até um inimigo, qualquer coisa. Então, quando numa órbita um elétron, ele encontra-se com o outro, eles formam um par de elétrons. Só que esse par de elétrons, para que eles fiquem dentro de uma mesma órbita, eles têm que estar em sentido contrário. Gente, vamos parar agora aqui. Eu estou atrás de Zélio, pá. O que é que dá a entender em sentido contrário? Que se eu trocar esse elétron por uma consciência, duas consciências não são iguais. Nós não temos isso como verdade. Duas consciências iguais. Por quê? Porque cada consciência vibra numa frequência própria. Cada frequência vibra numa... A frequência é a impressão digital, que é o que define cada pessoa. Mas para que esses dois elétrons eles estejam juntos, é preciso que eles tenham algo em comum. Além
de estarem em sentidos opostos, fisicamente falando. Porque isso é uma engrenagem. Se uma gira num lado, outra gira no outro, eles formam uma engrenagem. Por isso que eles chamam de spin. Spin é rotação. Porque eles fazem isso aqui. Isso aqui ele está rodando. Um está girando numa posição, então ele forma o par. Mas isso aqui não significa que seja definitivo nem determinado. Qualquer problema pode quebrar isso aqui e cada elétron volta para o seu canto. E assim se formam os elementos, ali se formam os compostos químicos. Por exemplo, 2 hidrogênios para formar o gás hidrogênio que a gente tanto precisa. Então aqui você tem um par de elétrons. Esse hidrogênio cede um elétron, esse aqui cede o outro. E aqui eles formaram o que eles chamam de uma ligação química. Nessa ligação química se forma o composto químico, o gás hidrogênio, que é fundamental para a vida. Aí você pergunta a esse hidrogênio aqui, cadê o seu elétron? Não, meu elétron está dentro da órbita, dentro do orbital. Aí você pergunta a esse outro aqui, cadê seu elétron? Está dentro do orbital. E de quem é esse orbital? É nosso. Ninguém é mais dono de nada. E quando é que ele colapsa? Como é? Quando é que ele colapsa? Não, aqui depende, só é você olhar para ele. Você olhou, colapsou. Por quê? Porque o colapsar uma onda é identificar, olhar. Porque enquanto tudo tiver suspenso, é possibilidade. Mas quando colapsa, não se torna... Realidade. Por exemplo, você vai sair daqui, você vai ouvir uma série de coisas, não é? Eu costumo muito usar a experiência de um shopping. Você chega agora no shopping, você tem 5.000 bytes de informação. Outdoor, loja, microfone anunciando. Mas você vai à procura de um produto. Eu quero comprar um par de sapato. Então, eu vou ser indiferente, eu vou me sentir totalmente indiferente a tudo que está chegando para mim, porque aquilo, nada daquilo tem, até porque nós temos 4 bilhões de bytes por minuto e só captamos pouco mais de 4 milhões, ou seja, a gente não capta nenhum por cento da realidade do mundo. Porque, como eu disse, esse mundo ele é virtual. A mente ela não tem capacidade. Seria um prodígio muito grande se a gente captar. Primeiro a gente enlouquecia. São tantas as informações que a gente não sabia como lidar com ela. Porque a mente ela é seletiva. Ela seleciona, relaciona aquilo que é do seu interesse. Quando eu me interesso por uma coisa, eu colapso aquela realidade. Eu transformo a realidade numa verdade. Você vai dizer 1000 coisas aí, eu vou me sentir feliz. Você vai me elogiar, eu vou ficar alegre, muito obrigado, tal. Mas o meu orgulho não permite que você me ofenda. De repente você fala uma coisa que me ofende, eu colapsei. Esqueci tudo o que você disse e agora a minha realidade é essa. E eu passo a ver você com essa realidade, você está entendendo? Assim, então, por isso que há uma necessidade muito grande dessa interação. A natureza ela trabalha assim, então, ou seja, o maior projeto, esse elétron ele gira, ele se movimenta, mas o sentido da eletrosfera é se unir a outra para formar os compostos e os elementos químicos. Um átomo não ocorre sozinho na natureza, com rara exceção que são os gases nobres, que ainda são motivo. Até porque os gases nobres já começam a se combinar com outros elementos. Você não vai encontrar na natureza um átomo de oxigênio, você não vai tirar da natureza um átomo de hidrogênio, você não vai tirar da natureza um átomo de cálcio, não. Todos eles vêm de forma combinada, em compostos. Significando dizer o quê? Que tudo da natureza está agregado, podendo desagregar. Vai depender da capacidade, por exemplo, são 92 tijolos que constroem ou construíram todo o universo. Tudo que você pensar, no mundo que vivemos, depende desses 92 elementos que se combinam, se recombinam. E quem é que faz com que essa combinação ocorra? A consciência. Desde o princípio de tudo, essa consciência foi que foi tirando do fluido cósmico universal os átomos para formá-los compostos. Então, todos nós somos produtos do Big Bang. Aquela explosão, nós estávamos lá. Porque a vida começa lá.
Então tudo vem evoluindo. Então nós estamos já num estágio bem avançado do processo evolutivo, mas ainda temos uma longa jornada, porque nos falta ainda um mundo de conteúdos para alcançarmos esse estado aqui, que é o estado que Buda chamou de Nirvana, que é o estado da transcendência. Então, pois não. Ou seja, o que nós precisamos, em resumo, é de uma única coisa: a harmonia. O corpo, a mente precisa de harmonia. O que nos torna doentes, o que nos torna tristes, o que nos leva lá para baixo são os nossos estados desarmônicos. Na hora que as coisas se harmonizam, uma realidade nova se estabelece em sua vida. Mas para conseguir a harmonia, eu preciso de quê? De um salto quântico. Eu preciso sair disso aqui. Isso não é mais, tem muita gente que diz assim, isso não é mais vida. Eu não aguento mais essa vida. É porque ele está aqui girando nessa órbita aqui já há muito tempo, e ela não vê outra coisa a não ser a mesmice. Por isso que a gente tem medo do salto, porque a gente tem medo de cair. Eu prefiro ter a vidinha que eu tenho. Mas não é assim. Agora, eu tentei uma vez, não deu, mas eu não vou deixar de tentar, porque na hora eu não. Por isso que tem gente que diz assim: Dejan, olha, eu trabalho tanto, eu luto tanto, mas não consigo. É porque você não conseguiu ainda um ponto de energia. Está entendendo? Muitas vezes a gente luta é porque não chegou o seu momento. Ainda você não está completo. Por isso que tem gente assim: não, eu sou muito infeliz em determinadas áreas da minha vida. É natural, porque você já vem de experiências infelizes. Inconscientemente você está trazendo ainda dentro de você o germe da infelicidade. E você não desalojou. Por quê? Porque você está girando ainda na mesma dimensão, aliás, na mesma frequência. Na hora que você quiser disser assim, eu não quero mais isso, você muda. Por isso que as pessoas dizem assim: meu casamento não está legal, minha vida não está boa, o que é que você acha? Puxa vida, quem vai dar o salto é você, não sou eu. Eu só posso te dizer o seguinte: pensa, procura ver o que é melhor, mede tudo. Pense em você, pense nele, pense nos outros, pense em tudo, junte tudo isso, faça uma média. E essa média vai dizer a você aonde você vai ficar e como você vai ficar. E o resto vai ser sempre o resto. Porque no final das contas, o que vai sobrar é você, carregando o que você tem. Ou seja, se eu sobrei com alegria, eu vou levar essa alegria. Por isso que as pessoas dizem assim: meu parente morreu e para onde ele está? O senhor sabe? Eu digo: sei na hora. Mas como é bom, o senhor tem uma visão, né? E onde é que ele está? Eu digo: no mesmo lugar que ele sempre esteve. Se ele não prestava, minha filha, ele está no lugar que ninguém presta, porque o mal atrai o mal. Se ele era uma pessoa boa, ele vai continuar exercitando. E o que é interessante é que quando eu saio disso aqui, que é limitador, e eu venho para cá, para essa outra realidade, a coisa complica. Porque eu começo a ver o que eu não via. Os meus defeitos vão ser mais diametrados e mais dimensionados. Vocês já notaram que quando a gente vai ficando velho, coisas pequenas vão se tornando grandes, e coisas grandes vão se transformando em coisas pequenas, né? A gente já não. O espírita vive isso de uma forma terrível, né? Desde o dia que você começa a ser espírito, seus erros vão ter que ser limitados, porque você começa a se cobrar mais. Porque a gente vem de uma cultura que diz assim: não, hoje eu fui para a igreja, já cumpri o meu papel. Entendeu? Cumpri o meu papel, já entreguei meu coração a Deus. Pedi por todos aqueles que eu sempre quis. Dei a minha contribuição para Deus. Deixei lá o meu dízimo. Entendeu? Agora estou livre para fazer o que eu quero. Sabe de uma coisa? Eu vou tomar uma.
Aqui ninguém é de ferro. Ele não diz assim, né? Ninguém é de ferro. Não é fácil, num dia de domingo, 7 horas da manhã, eu ir para uma igreja. Agora são 10 horas, eu vou para um lugar onde eu me sinto bem, que é no bar com meus amigos. E aí ele disse, a semana está toda fechada. Fui para a igreja, cumpri com o meu papel, rezei, pedi. Lógico, isso faz parte da crença dele. Nada de crítica nem querer ridicularizar, porque pelo menos ele fez alguma coisa. Pelo menos ele teve uma iniciativa. Eu concordo demais. Eu não critico. Eu acho que tudo que as pessoas fazem, pensando um pouco, já é alguma coisa. O pior é aqueles que não pensam em nada. Aqueles que nem em casa chegam no domingo, né? É aqueles que passam do domingo para segunda. Ele foi, ainda acordou com sacrifício. Quer dizer, ele fez alguma coisa pensando no bem dele. Mas ele não vai alcançar o que ele deseja. Porque a vida não é assim, né? Ele fez já alguma coisa. Já é motivo para ele começar a pensar em outras. E assim a vida vai sendo modelada e vai se modificando e o projeto é crescimento. Tá bom? Então eu vou ficar hoje por aqui e daqui a pouco o professor Gabriel vai dar uma complementaçãozinha para a gente ir embora.